Vultos do Espiritismo apresenta Hermínio Correia de Miranda, um dos escritores espíritas mais lidos da atualidade, também tradutor. Hermínio Correia de Miranda, nascido em 1920, tem um fôlego para pesquisas e leituras tão amplo que não seria de todo equivocado afirmar que é o escritor dos escritores. Equipara-se talvez, neste aspecto e em certa medida a Ernesto Busano. Em sua obra, extensa e também densa, sobressaltam as referências bibliográficas, ao lado de suas preferências temáticas e de uma preocupação constante com as conceituações, que deseja colocar claras para melhor expressão do seu pensamento. Contribui para isso a competente capacidade de ler em diversas línguas e uma memória privilegiada que Miranda demonstra possuir, valorizando sobremaneira o seu autodidatismo. Tendo residido por algum tempo nos Estados Unidos, a serviço profissional, aprimorou ali não só os seus conhecimentos do inglês como também o gosto pela literatura profusa do país de Tio Sam, em especial as obras relacionadas aos temas de sua preferência. Sem qualquer pretensão de analisar a obra completa de Miranda, podemos destacar 4 de suas opções temáticas: cristianismo, leia-se teologia, mediunidade, regressão de memória e reencarnação. Esta última, porém, parece estar muito à frente das outras, como atesta o prefaciador de um dos seus livros, Em Doutrina Espírita. O ponto que mais o atrai é a reencarnação. Mais do que isso, é também assunto frequente em praticamente toda a sua obra, pois, sempre que pode ele o introduz em reforço de seu pensamento. Miranda não é um pesquisador do tipo Ian Stevenson ou Hernani Guimarães Andrade, enquanto estes se preocupam com a análise dos fatos em seus detalhes comprováveis. Quando trata da reencarnação, Miranda se vale habitualmente de pesquisa biográfica com apoio em bibliografia consistente, em que estão presentes, inclusive, obras de história. É bem verdade que o seu livro mais denso sobre o tema, Eu Sou Camille Desmoulins, escrito em parceria com o suja da pesquisa, Luciano dos Anjos, conta com outro tipo de apoio, a regressão de memória. É também verdadeiro o fato de utilizar as experiências com regressão de memória em outras obras sobre a reencarnação. Sua argumentação, entretanto, privilegia a comparação de dados biográficos, no que é rigoroso se assim podemos nos expressar. O livro referido merece uma certa atenção, haja vista para as discussões que despertou quando de sua aparição no mercado, em especial por alguns detalhes curiosos. Luciano dos Anjos, suja e personagem principal, é figura polêmica por suas preferências político-doutrinárias, em que se arrolam o discutível gosto pelo francês Rostand, aquele do corpo fluídico de Jesus, e uma atuação extravagante no período em que esteve na Federação Espírita Brasileira. Estes fatos levantaram suspeitas sobre o livro, mas é preciso reconhecer a seriedade de Hermínio Miranda tanto na condução das pesquisas quanto na comprovação das informações obtidas durante os transes. Aliás, a polêmica surgiu antes mesmo da publicação do livro, quando Luciano teria vetado a informação constante dos originais de que, em transe, se opunha à teoria rostanguista. A seriedade de Miranda nesta como em outras obras é incontestável. Correndo o risco de ser contestado, avança ele na defesa de ideias próprias em alguns casos, inovando se não na originalidade do assunto, pelo menos na utilização de novas designações para fatos conhecidos, como é o caso de seu Ripley, nome que atribui ao fenômeno observado por Ernesto Busano em A Crise da Morte, a respeito das lembranças que o indivíduo repassa no instante da desencarnação. Seu pensamento é de que o historiador ou historiógrafo não deve imaginar fatos inexistentes para preencher lacunas ou justificar a sua filosofia da história. Deve limitar-se a narrar os fatos, tal como se apresentam na documentação existente ou na melhor e mais verossímil tradição. 2. Ao lado de sua farta produção na linha da reencarnação, Miranda revela-se igualmente interessado nos fatos mediúnicos, privilegiado que foi pela convivência com alguns médios férteis em material de análise. Sua capacidade de registrar as informações obtidas por esta via, bem como de ampliá-las com pesquisas bibliográficas, permitiu-lhe escrever inúmeros livros, numa relação de que desponta a série Histórias que os Espíritos Contaram, nada menos de 5 volumes, 3 dos quais publiquei pela Correio Fraterno: A Dama da Noite, A Irmã do Vizir e O Exilado. Nestas obras surpreende o fato do autor trabalhar com a regressão de memória nos espíritos manifestantes. Esta relação íntima com o plano invisível, que o autor diz ter durado algumas décadas em ambiente apartado do centro espírita, principiou por uma constatação. Ao iniciar-se a tarefa, o conceito que eu formulava acerca dos espíritos era o dos livros que estudará durante o período de instrução e formação.
Para mim, seriam entidades que de certa forma transcendiam a condição humana, quase como abstrações vivas, situadas numa dimensão que meus sentidos não alcançavam. Mas não era nada disso, os espíritos são gente como a gente. Sofrem, amam, riem e choram. Experimentam aflições, desalentos, alegrias, esperanças, tudo igual. Ponto 3. Também aqui, o material colhido por Miranda vai servir para as diversas outras obras que escreve, como é o caso, por exemplo, do livro Condomínio Espiritual, em que penetra com certa ousadia no terreno das ciências psicológicas, analisa a Síndrome da Personalidade Múltipla, SPM, e apresenta conclusões do tipo: se o leitor estiver a perguntar-se por que razão entra em cena a mediunidade nesta discussão, devo dizer-lhe que, a ser legítima a proposta de que são autônomas as personalidades que integram o quadro da chamada grande histeria, SPM, é de pressupor-se no paciente faculdades mediúnicas mais ou menos indisciplinadas, mas atuantes, que permitem não apenas o acoplamento de outras individualidades ao seu psiquismo, como manifestações de tais entidades através de seu sistema psicossomático. Página 26. Para deixar ainda mais claro o seu pensamento, Miranda afirma: pela minha ótica pessoal, a SPM não seria psicose nem neurose, mas faculdade mediúnica em exercício descontrolado. Página 252. Ainda no plano das vidas sucessivas, Miranda acredita ser a reencarnação de um dos fiéis colaboradores de Martinho Lutero ao tempo da Reforma, tendo por esta personalidade uma inusitada admiração. Seus estudos sobre vidas anteriores incluem Lutero. Este seria a reencarnação de Paulo? Isto talvez explique, entre outras coisas, o também grande interesse de Miranda pela teologia e, em especial, o cristianismo, valendo destacar aí os 2 volumes de As Marcas do Cristo e ainda Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Não se pode, portanto, deixar de mencionar neste ponto 2 coisas. Sendo afeito ao estudo da teologia, Miranda não se mostra um místico do tipo comum. Apesar disso, é francamente partidário do aspecto religioso do espiritismo, revelando-se aqui um dos poucos momentos de sua obra em que é contundente. O espiritismo está coerente com essa mensagem imortal, e por isso, implantou-se tão solidamente sobre alicerce de 3 pilotis: ciência, filosofia e religião. Hoje, examinando os fatos do ponto de vista privilegiado da perspectiva, sabemos que o suporte religioso é o mais importante dos 3. 4. Segue, portanto, a linha emanuelina, em que não se contenta apenas em apontar sua visão, mas destaca o que entende ser o aspecto primordial, o religioso. Eis que o confirma: o espiritismo se resume, em última instância, em uma proposta clara e objetiva de esforço pessoal evolutivo para substituir religiões salvacionistas, dogmáticas e racionais. Fé racionalizada, purificada e sustentada pela experimentação, continua sendo fé mais do que nunca. Se isto não é religião, que seria afinal? 5. Para finalizar, alguns aspectos curiosos em Hermínio Miranda. 1. Ele não é um escritor que se poderia dizer popular. Conquanto em alguns instantes demonstre intenções nessa direção, sua linguagem o trai, seu estilo é denso e portador de uma seriedade do tipo que não se permite, leves que sejam, algumas pitadas de jocosidade. Às vezes tenta, mas não logra sucesso. Por isso, seria interessante analisar a razão da excelente vendagem de seus livros. 2. Miranda abusa das conceituações e dos esclarecimentos tendo por base os dicionários e enciclopédias. Tem-se a impressão de que escreve com Aurélio e a Britânica ao lado, a eles recorrendo constantemente. Isso pode significar, por exemplo, uma tendência ao didatismo, ao mesmo tempo em que preocupação com o produto final da recepção do leitor. 3. Verifica-se também nele uma quase excessiva preocupação de convencer o leitor de que não deseja modificar sua opinião acerca de determinados aspectos especialmente ligados à crença. Ao analisar o conjunto de sua obra, este fato se destaca com certa nitidez, contrastando com a firmeza com que defende suas opiniões.